Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente virtual da Escola por Princípios do Brasil. E hoje, dia 7, aqui na série A Páscoa, nós vamos falar sobre o sentido real da Páscoa, a ressurreição. Algo muito tremendo e poderoso, que inclusive, mudando um pouquinho o formato da minha postura com relação aos outros vídeos, eu vou ler algumas porções da Palavra do Eterno para que fique bem claro o quanto é importante você, junto com a sua família, celebrar a Páscoa. Até aqui você aprendeu conceitos, razões, elementos segundo as Escrituras. Mas agora será o sentido, que é ligado à ressurreição. É fato que o primeiro cordeiro, lá ainda no Egito, ele não ressuscitou. Porém, o próprio Eterno, instruindo ao povo que sacrificasse um cordeiro de 12 meses, que houvesse o derramamento de sangue, e que esse sangue estivesse nos umbrais das portas das casas, ali haveria de ter livramento, não haveria choro, nem pranto, nem dor. Isso, quando é remetido para a figura de Jesus, faz com que nós possamos concluir que o primeiro cordeiro não ressuscitou, mas significou a simbologia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ressuscitou e é ao terceiro dia. É claro que para falar de ressurreição, nós temos que dar uns passos atrás sobre isso. Então, é exatamente nesse momento que eu vou pegar a Bíblia e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura tão importante, tão poderosa, que vai começar mais ainda a mudar o curso da sua vida nessa Páscoa. Essa Páscoa para a sua vida precisa ser um marco de diferencial de todos os anos anteriores. Marco porque pode ser, se você desejar e invocar o nome do Eterno, pode ser a primeira de muitas onde você estará com a sua família salvos, felizes e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo. Salmo 62, a partir do versículo 1. Já apontava para o sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O que te parece isso? Lembra quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, agonizando? A frase que o autor do Salmo 22 coloca é exatamente o que estava nos lábios do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? É mais uma prova de que em nada o Messias, Yeshua, ele cometeu pecado. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Até no seu sofrimento, ele vai e pega os princípios e expressa ao Deus Todo-Poderoso. Essa passagem bíblica aqui, apontando para o Messias com relação ao sofrimento, quando é aplicado para a nossa vida, significa o seguinte, que estão com os dias contados os teus sofrimentos. Por quê? Porque aí é quando nós temos que realmente aplicar aquilo que nós cremos. Preste atenção na próxima leitura que eu vou fazer, para onde se redirecionam os sofrimentos atuais. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e de
e de sabe o que é padecer, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí é para onde você vai redirecionar qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer amargura, qualquer circunstância que você esteja passando, não somente nesse momento de Páscoa, mas em momentos que fazem com que você não esteja segundo o coração de Deus. Preste atenção agora. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que isso quer dizer nesse momento de celebração da Páscoa? Celebração da Páscoa não é nada de momento de tristeza, infelicidade, nada disso. A celebração da Páscoa, a parte de ser um memorial que realmente aponta para uma escravidão, mas acima de tudo um grande livramento, nós temos que realmente crer que por meio dessa celebração o Eterno irá intervir e irá suplantar, ele irá mover pelo sangue de Jesus e pelo próprio Jesus qualquer tipo de dor que exista na nossa vida. Porque ele pode todas as coisas. Nós é que precisamos abrir o nosso coração para ele, compartilhar com ele o que nós estamos passando. Só que na celebração da Páscoa, nós temos que nos expor. Nós temos que nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que cumprir os seus princípios. Veja que pelo cumprimento dos princípios, passando o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o espírito da morte não chegou na casa daquele hebreu. Logo, não houve choro. Por acaso há alguma dor dentro da tua casa? Há algum choro dentro da tua casa? Há algum tipo de infelicidade, desconforto dentro da tua casa? Invoque o nome do Senhor. Clame pelo sangue de Jesus. E as coisas mudam, mas mudam radicalmente. É só crer. Mais algo sobre o Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Oséias capítulo 6, a partir do verso 1, diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Lembra da profecia? Lembra da palavra que o Eterno teve com Abrão ainda em Gênesis capítulo 15? Disse, eles vão ficar escravos 400 anos, mas eu vou tirar eles de lá e ainda vou torná-los riquíssimos? Pronto. Ele faz a ferida e a sarará. Depois de 2 dias nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Então a Páscoa significa a intervenção do Eterno em nós, nos levantando. Olha, está escrito que o cair é do homem, mas o levantar pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então, que nesse período de celebração de Páscoa, hoje, dia 7, que haja uma celebração porque ele ressuscitou. Jesus morreu numa cruz, realmente, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou, sabe para quê? Para que você também fosse ressurreto. Se alguma coisa morta aí dentro de você, acredite, celebre a Páscoa, porque isso irá voltar à vida, não da forma antiga, mas da forma restaurada pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Páscoa é a ressurreição de sonhos. A Páscoa é a ressurreição de relacionamentos
relacionamentos aprovados por Deus e que por algum motivo deu errado, obviamente com intervenção humana. É ressurreição financeira, é ressurreição de honra, é ressurreição em todos os aspectos, porque é isso que a Páscoa é. A Páscoa é a ressurreição. Mas o lindo de tudo isso, que a Páscoa, ela não termina numa cruz vazia somente. A Páscoa, ela sequer aponta para o estado de morte, porque em todo tempo a Páscoa aponta para livramento, a Páscoa aponta para sair da escravidão e entrar num nível de liberdade segundo Deus Todo-Poderoso. A Páscoa aponta para uma nova terra. A Páscoa aponta, inclusive, para uma terra que emana leite e mel. A Páscoa aponta para a derrota de gigantes. A Páscoa aponta para a unidade familiar. A Páscoa aponta para o perdão. A Páscoa aponta para a ressurreição de questões que para nós seria impossível ressuscitar. A Páscoa. Que essa Páscoa seja a primeira das melhores Páscoas da sua vida em nome de Jesus, junto com a sua família. Que você, quem sabe estava pensando em desistir de alguma coisa, a Páscoa ela é um memorial que diz: não desista, confie. A Páscoa, ela faz com que o indivíduo que a celebre em Cristo Jesus entenda definitivamente que, ainda que esteja morto, viverá. Enfim, a Páscoa, ela é para todo tempo e para todo momento, porque a Páscoa é o Cristo ressuscitado dentro de nós. E há algo muito interessante que no meio judaico se fala sobre a Páscoa e principalmente no último dia. Há esperança, mas o lindo de tudo da Páscoa é que a Páscoa começa a invocar uma outra festa chamada Shavuot. Shavuot é a Páscoa, é a festa da colheita, é a festa das semanas, é a festa das primícias. E Jesus é a primícia que ressuscitou dentre os mortos. Mas o que isso significa? Significa o seguinte, que tem um prazo que Deus já determinou do mundo espiritual entre a Páscoa e a sua colheita. O mais importante entre a Páscoa e a colheita é o que a partir da Páscoa você vai semear na direção dele, na sua vida e nas pessoas ao seu redor. A Páscoa, ela invoca Shavuot, porque até na língua portuguesa, Shavuot também é considerado Pentecoste, o dia de Pentecoste. E sendo Pentecoste, e sendo colheita, e sendo primícias, e sendo semanas, e traduzindo isso para os nossos tempos, a Páscoa, ela invoca a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida todos os dias, dentro da sua vida todos os dias, porque é Ele quem faz ativar o memorial de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está vivo e voltará para nos buscar. Mais uma vez, que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua casa. A nossa oração é que, em nome de Jesus, você tenha, a partir desta Páscoa, dias extraordinários na presença dEle. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, aproveite para fazer isso e é muito simples. Somente repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida e te reconheço como meu Senhor, para hoje e para sempre. E escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida. Se você por acaso confessou Jesus um tempo na sua vida e agora está por outros caminhos, volta para Ele. Oração muito simples: Senhor, perdoa os meus pecados, e tenha uma conversa franca com Ele, porque Ele é perdoador de todos os pecados quando há confissão e arrependimento envolvido. Se você já está debaixo dessa graça, aproveite para multiplicar a informação de que Ele ressuscitou. O Espírito Santo está dentro de nós, mas Ele irá voltar para nos buscar.
Mais uma vez, celebre a Páscoa, muito além do que essas poucas informações que você recebeu nessa sequência de vídeos. Mas o mais importante de tudo é que o seu coração esteja guardado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Shalom, shalom. Deus abençoe. Hag Pesach Sameach, que é Deus abençoe, seja feliz, abençoada a Páscoa, em nome de Jesus. Shalom, shalom.